noite a todos, graça e paz. Estou muito feliz hoje de poder estar levando a devocional de hoje, tá? Não é algo muito rebuscado, é algo muito simples e algo muito prático. É isso que importa. A gente poder aplicar essa mensagem em nossos corações e em nossa vida. Amém? Peço a todos que abram as suas Bíblias no livro de Filemão. Um livro muito conhecido por todos, muito curto, né, também, mas da mesma forma que ele é curto, ele é muito abençoador, porque ele traz uma mensagem muito forte e muito viva para todos nós. Eu vim falar um pouco sobre amizade. Sei que é um tema muito importante e a gente tem que sempre reconhecer isso. A gente não vive sozinho, a gente vive em uma sociedade. Precisamos de pessoas e nesse viver, nessa comunicação com irmãos, a gente consegue criar laços, fortificar laços. E assim nós geramos amigos, né? Mas também temos que perceber quando esses amigos não reconhecem tanta gente ou não são tão saudáveis assim. Existem amizades saudáveis e amizades que não são saudáveis. E nós precisamos reconhecer isso e sempre à luz da Bíblia. Então vamos ler essa passagem de Filemão. Tá? Vamos ler dos versos 8 até o verso 20. Nessa passagem aqui está o cerne, né? Tá a grande mensagem do texto. A minha versão é a NVT, se ficar um pouco diferente da tua, não tem problema, é a mesma mensagem. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração. Verso 13. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim, ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece, você perdeu Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida. Sim, meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, e anime meu coração em Cristo. É interessante, né, que a gente conhece muito bem como são as cartas de Paulo, né? Elas geralmente são direcionadas a igrejas, né? E essa passagem aqui, esse capítulo muito curto, que resume todo o livro, na verdade, né? Se resume somente a um capítulo, ele é destinado a uma pessoa, ele é destinado justamente a Filemão, por causa de Onésimo. Onésimo, segundo alguns relatos trazem, né? Não há estritamente versículos que falem disso, mas comentaristas e grandes estudiosos trazem que Onésimo era um escravo de Filemão. Filemão, ele vivia na igreja de Colossos e ele, né, tinha uma grande importância naquela igreja. E então, Onésimo, que era um de seus escravos, ele veio a roubar alguma coisa dele, algum objeto, não se sabe ao certo, mas aprove, né, ser Onésimo preso. Então Onésimo ele foi preso na mesma prisão em que estava Paulo. Paulo pregou a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho da Cruz para Onésimo, e Onésimo veio se converter a partir dessa pregação do Evangelho. Então logo de cara a gente percebe aqui um ponto importante, que é o Evangelho transforma. O Evangelho muda vidas. Poxa, a gente gosta muito, né, de contar testemunhos, e a gente vê, assim, pessoas que mudaram de vida realmente por causa do Evangelho. Tem um grande exemplo
né, o ex-cantor, né, aí do mundo, né, e atualmente, né, um grande cantor do mundo gospel, né, o Rodolfo Abrantes, ele tem um testemunho muito forte. Então, se você sabe um pouco da história dele, você conhece, você sabe que houve uma transformação muito grande e muito acentuada. Tudo isso inspirado pelo Espírito Santo. Então, o Evangelho transforma vidas. E não é de hoje, é de muito tempo atrás. Então, a gente pode ver que, poxa, por mais que você seja um cara que cometeu delitos, né? Por mais que os delitos sejam graves, né? A lei humana, o Evangelho pode transformar a vida dessa pessoa. Então isso é muito, muito gratificante. Por mais que a gente não tenha, por exemplo, eu não cometi nenhum pecado desse de roubo, ou pecados graves, ou que transgridam, né, a lei humana, a Constituição e tal. Mas o Evangelho me transformou, mudou minha vida. E nós somos testemunhas disso. Estamos aqui hoje, estamos vendo essa devocional por isso, porque nós somos testemunhas da transformação do Evangelho. E isso mostra de forma muito latente, né, que por mais que você tenha cometido um grande erro, você pode mudar, você pode transformar. E olha só que interessante. Paulo estava na prisão, em uma situação muito difícil naquele momento, e ele pregou o Evangelho para alguém. Ele levou esse Evangelho. Ele fez com que Onésimo tivesse a chance de mudar de vida. Imagine só se a gente não pregasse o Evangelho, né? Se a gente não levasse para as pessoas. A gente ia ficar com as boas novas guardadas só para a gente. E essa não é a nossa função. Nossa função é levar para as pessoas e gerar transformação, né? Nós somos agentes de transformação porque nós levamos o Espírito Santo. Não que a transformação venha da gente, mas que vem somente a partir do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. E interessante que, ao receber a mensagem, Onésimo nunca mais voltou a cometer esse delito que ele cometeu antes. Então, a gente pode ver, né, que quando a mensagem de Cristo atinge o coração da pessoa, ela nunca mais vai querer fazer aquilo que ela fazia antes. Por mais que a gente possa realmente, eu acho que numa questão de igreja mesmo, ou na nossa vida espiritual, nós temos grandes, né, altos e baixos. A gente chega um momento que a gente, poxa, cara, eu tô muito bem, minha vida com Cristo aqui, a gente tá andando junto, tô sempre lendo a palavra, orando, jejuando. Mas chega momentos também que você tá lá no vale, você tá lá, né, assim, mal, triste, porque a sua vida com Deus não está boa. O que acontece? A vida é assim, nós temos altos e baixos, mas Cristo transforma, Cristo muda a nossa vida, e essa mentalidade não pode mudar jamais, não pode mudar jamais. A coisa mais importante também é você desenvolver o exercício de confiar, o exercício de confiar. Suponha que a gente vê aqui, né, como era forte, né, esse relacionamento de Paulo e Onésimo. Paulo tratava como se fosse um filho, como se fosse um irmão, algo muito forte. Ele traz aqui no verso 16, não somente para Paulo, mas para a relação de Onésimo com Filemão, não é mais uma relação de patrão-escravo, é uma relação de irmão em Cristo, o irmão amado. Então, imagine se não houvesse essa relação de confiança. Paulo confiava em Onésimo, Onésimo confiava em Paulo. Essa relação de confiança é muito grande, porque se você fosse atentar somente pelo histórico, Paulo provavelmente não andaria com Onésimo. Paulo era um pregador da fé, era um pregador da palavra. Ele estava, né, sempre, apesar, né, ele teve uma grande transformação na sua vida. Era Saulo e virou Paulo, né, e somente essa mudança de nome já mostra como é que foi grande a sua transformação, como foi firme, como foi importante. Mas você deve esquecer o histórico da pessoa. Se ela roubou, se ela cometeu um grande delito na sociedade, você não pode olhar para isso. Ou se ela vacilou com você. Se essa pessoa cometeu alguma falha contigo,
esqueça o histórico. Pense na vida transformada. Na vida transformada, a vida que foi mudada por Cristo, pela mensagem do Evangelho da Cruz. Claro que em uma relação de amizade, há situações em que essa confiança pode ser posta à prova. Essa amizade pode quebrar. E assim, a nossa vida é assim mesmo, né? A gente constrói amizades, pontes são destruídas, pontes são construídas, e assim é a vida. Entretanto, nós temos que saber sempre reconhecer os verdadeiros amigos, aqueles que andam em comunhão com a gente e vêm para edificar, levam, direcionam para um caminho, o caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo. A gente sempre tem que se ligar nisso. E para finalizar, meus irmãos, não é uma reflexão muito longa, não vou me alongar muito nisso, tá? Mas a gente sempre tem que pensar também, ter nosso senso de justiça, o ato de justiça, né? Nesse caso, Paulo sabia muito bem que Onésimo, ele ainda era escravo de Filemon. Por mais que ele tenha fugido, mas essa relação de patrão e escravo ainda era estabelecida. Onésimo ainda era escravo. Então, você vê, né? Paulo ele vai com um coração rico em compaixão, rico de Cristo mesmo, né? De atitudes cristãs. Ele vem e fala assim, né? Ele mostra, né, o 17, né, no verso 17. Ele clama, né, por Filemon, cara, receba Onésimo, ele tá mudado, ele não é mais como antes. Então receba ele com um coração aberto. Se ele o prejudicou de alguma forma, ou se lhe deve algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. E não mencionarei que você me deve a sua própria vida. Sabe, nesse sentido aqui, ele quer usar do amor, o amor que transforma, para que Filemon aceite de volta Onésimo. Ou Paulo mesmo fala, poxa, se ele te deve alguma coisa, ou se ele lhe prejudicou em algo, eu, que estou aqui na prisão, vou pagar para você. Então você imagina, né? O ato de compaixão, o ato de amor que o coração de Paulo que estava arraigado, né? E muito firme. E sabe, irmãos, isso que deve ser em nosso coração. Se um amigo, uma pessoa clama por sua ajuda, você não deve dar as costas. Você deve ajudar. Se alguém, por mais que tenha um histórico terrível, sabe, vem para você e te fala, poxa, eu quero mudar, eu quero transformar a minha vida, eu quero melhorar minhas atitudes e tal, você não deve dar as costas, porque não foi assim que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensina a ter um coração rico em compaixão, assim como Paulo teve aqui. Então, irmãos, que a gente venha a receber pessoas em nossa igreja de coração aberto. Muitas vezes a gente não é pronto a isso, né? A gente vive numa cultura em que a gente tende a marginalizar aquele que é diferente da gente. Então, poxa, eu sinceramente, eu não sei receber de uma forma muito agradável ou de uma forma cordial alguém que, por exemplo, é homossexual, sabe? É algo que eu tenho que trabalhar em mim. Mas eu não devo olhar para o pecado. Eu devo olhar para o ser humano que precisa de Cristo, assim como eu precisei um tempo atrás e fui ajudado por outras pessoas, assim como eu preciso hoje, assim como vou precisar sempre. Que Cristo venha transformar nossa vida diariamente. Não, quando eu me batizei, na minha vida não mudou porque eu me batizei, porque eu mergulhei nas águas. Apesar de ter sido um grande símbolo na minha vida, que é um grande símbolo sim, mas é um processo, é um passo a passo. Então, no contexto de amizade, no contexto de companheirismo, se anda lado a lado, juntos, dando dicas, dando os toques, né, para que essa pessoa não venha a vacilar novamente. E assim, um relacionamento de amizade forte se constrói. É isso, irmãos. Muito obrigado. Graça e paz.
Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como é. Sei que nada sou, sei que nada tenho. Quando longe de ti, sei que se não fosse pela tua graça, eu não estaria aqui. Venho a ti com o coração contrito. Tão longe estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Com o coração contrito, pois hoje estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser humilde, ensina-me a ser amável. Ensina-me a ser como és, ensina-me a ser simples, ensina-me a ser puro. Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser santo, ensina-me a ser obediente. Eu quero ser, ensina-me a ser como és. Venho aqui com o coração contrito, pois hoje estou de me parecer contigo. Eis-me aqui, me prostro aos teus pés.
Ensina-me a ser como és. Ensina-me a ser como és.